Vamos então ver como é que se faz o registro de uma declaração de garantia mobiliária. A funcionalidade está disponível a partir do menu Declarações. Do lado esquerdo temos em destaque uma nova declaração e do lado direito a modificação da declaração, alteração, retificação ou cancelamento. Existe aqui um caso especial que é a notificação e o registro desta notificação aos intervenientes de uma dada declaração, mas por agora vamos nos focar no registro de uma nova declaração de garantia. Ao escolhermos esta opção, o sistema apresenta-nos as etapas envolvidas neste processo, desde o início até a obtenção do certificado, e o primeiro passo é uma lista de verificação de itens que devo ter à mão antes de prosseguir. Neste caso, dizer, por exemplo, que tenho a informação de identificação e número de contribuinte dos intervenientes. Ao verificar que cumpre todos os requisitos para arrancar, posso prosseguir para a introdução dos intervenientes, credores, devedores e declarante. Vamos começar então pelo credor. O processo é semelhante para todos e vamos então ver aqui para um novo credor. Vou começar por utilizar um número de identificação fiscal nacional, portanto o país Cabo Verde, coloco um número de identificação fiscal, escolho um passaporte, por exemplo, também nacional, portanto com o país de emissão Cabo Verde, e neste caso, por ter introduzido um número fiscal e um documento passaporte nacionais, consigo obter os dados diretamente no sistema sem ter que introduzir o nome, etc. Confirmando que está tudo correto nesta parte inferior do formulário, posso então prosseguir para introduzir devedores. Também, obviamente, poderia continuar a introduzir outros credores. Nos devedores já tenho duas secções, uma para o devedor propriamente dito e outra secção para o terceiro garante, comumente chamado de avalista ou fiador. Novo devedor, também neste caso vou utilizar identificação nacional, portanto coloco aqui um número de identificação fiscal. Desta vez, em vez de um passaporte, vou escolher um cartão nacional de identificação, vou colocar um número. Poderia também escolher um título de residência e, no caso das pessoas coletivas, um registro comercial. Se fosse um documento de identificação estrangeiro de outro país, teria que preencher todos os dados, obviamente, manualmente. Confirmo que é esta a devedora e, portanto, já tenho um credor e o devedor. No passo seguinte, vou dizer quem é o declarante, quem é o responsável por estar a submeter esta declaração, seja via web, seja num balcão presencial. Posso repetir o processo introduzindo um terceiro, mas para facilitar eu vou utilizar um dos intervenientes já existentes, portanto vou utilizar, por exemplo, a Arminda Vieira, que é a credora, e basta-me clicar aqui nesta coluna para ela ficar agora na qualidade de credora e de declarante. Tenho todos os intervenientes, posso prosseguir para as garantias. Processo semelhante, mais uma vez, vou começar por adicionar os bens envolvidos. A primeira coisa é escolher que tipo de bem, de propriedade intelectual, inventários, animais. Eu vou escolher o veículo nacional e porquê? Para mostrar que no caso de um veículo nacional também posso tirar proveito das integrações desse sistema com o registro, neste caso o registro automóvel, e portanto eu vou introduzir uma matrícula e o sistema permite-me trazer diretamente a descrição do bem, neste caso exemplificativo, marca, modelo, onde fabrica, etc. Vou colocar qual é o valor deste automóvel, 1 milhão de escudos, e confirmo. Portanto, já tenho um item, já tenho um bem móvel a servir de garantia. Poderia continuar a introduzir outros até conseguir ter o valor da garantia pretendida. Neste caso vou ficar com um item e vou colocar um valor ligeiramente diferente, só para vermos que o valor da garantia é inferior ao valor do bem, ou igual, e vou prosseguir para a etapa seguinte. Anexos, portanto posso anexar suportes documentais a este processo. Como exemplo, vou escolher aqui um comprovativo, por exemplo, RGM exemplo, só para facilitar.
exemplo, podia ser um título de propriedade neste caso, por exemplo, e vou escolher um fecheiro, um anexo, aceita PDF e já tenho pelo menos um anexo. Credores, devedores, declarando, garantias, anexos, vou confirmar que está tudo em ordem. Portanto, o sistema apresenta-me um resumo com a declaração, o montante, quem são os declarantes, neste caso são o declarante, devedores, credores, as garantias, os anexos. Confirmo que está tudo bem, vou assinar e confirmar. Para já é possível desenhar utilizando o rato ou um touchpad do computador. Posso fazer a geração de uma assinatura automática, posso carregar uma assinatura a partir do computador e brevemente também poderei assinar a partir da assinatura móvel digital. Eu vou fazer o automático para nos facilitar aqui o processo e com a confirmação vou para a etapa do pagamento. E o sistema vai me pedir os dados de faturação. Portanto, por defeito aparecem os dados deste utilizador que se autenticou e que entrou no sistema, mas eu poderia querer estar a faturar em nome de uma terceira entidade e, portanto, teria que alterar aqui o NIF e o nome da entidade. Confirmo. O sistema apresenta o documento único de cobrança, que eu poderia agora ir ao site do Ministério das Finanças pagar. Para esta demonstração, portanto, podem ver com detalhes, existem videotutoriais relativamente ao pagamento. É um pagamento feito na internet normal, em que introduzi o número de cartões. Para que eu vou assumir que está pago e, portanto, eu vou só apenas verificar o estado do pagamento e o sistema, mais uma vez, vai consultar, porque, entretanto, eu poderia ter pago noutro canal. Eu podia interromper o processo aqui e retomá-lo posteriormente e ir pagar no ATM, no balcão, etc. Estando o pagamento efetuado, portanto, o documento único de cobrança já foi pago, posso imprimir o recibo diretamente ou prosseguir para a última etapa. Portanto, esta última etapa vai gerar um certificado. O certificado do ato, com as diferentes secções, portanto, todos os certificados são muito semelhantes, os dados da declaração, quem foi o declarante, o devedor, o credor, a garantia, e no histórico aparece esta primeira inscrição, este primeiro registro que acabamos de fazer. Se posteriormente vierem a haver alterações, todas essas alterações constarão. Hão de reparar que este registro, composto por 4 grupos de 4 números, tem o mesmo número que este certificado. Portanto, da primeira vez, o registro e o certificado têm o mesmo número. Se eu posteriormente pedisse certidões, este número iria alterar-se. O registro mesmo, mas a certidão um número diferente. Entretanto, a mesma certidão foi enviada para os e-mails de todos os intervenientes e o sistema mostra o número para se tomar nota e que é tudo o que é necessário para se ter acesso ao registro. Vamos de seguida ver como é que nós poderemos então alterar esta declaração.